aí, fera? Tudo certo? Fala, tá tudo bem? Eu não sabia? Sem já? O que puder, você sabe. É isso. Essa é a minha? Obrigado. Tá passando de um abraço pra vocês. É surreal, assim, ele é apaixonado por você. Você é tipo o ídolo, assim, tudo é o Neymar é um amor, assim. Ele treina na escolinha, mas a escolinha das crianças, entendeu? Também normal, entendeu? Agora, tipo, base mesmo assim, por enquanto ainda não tem. Também a liberdade, até pedir a sua gentileza para o Dinei, porque aqui o propósito é o encontro do Heitor. Ele tinha um sonho de visitar o clube dele que eu não gosto, eu não gosto, mas a gente levou ele lá também para realizar. E eu penso que melhor do que realizar o seu sonho é realizar de alguém. Porque Jesus Cristo veio na vida para servir. Então acho que o melhor caminho é esse. E aí eu tomei a liberdade de preparar junto com o Gabriel um material, para depois deixar com você também. O Brasil, como eu te falei, já tem campeão mundial. Mas lá em 94 o Pelé era embaixador do futebol de amputados. Ele foi ministro do esporte e foi embaixador. Então ele interessou a imagem dele para o futebol de amputados. Então deixei um convite para você, que a gente vai compartilhar contigo, com vocês aí, para junto com a sua equipe, toda a sua equipe, um convite singelo, que não é simbólico. Né? A gente sabe da representatividade que você tem, da importância que você tem para a seleção brasileira, não só para a seleção, para os garotos, para os adultos. Então é um convite para você ser o embaixador do Brasil, da seleção brasileira de futebol para amputados. Não vai tomar nada da sua agenda, é questão mesmo de a gente alcançar essas pessoas que estão dentro das suas casas, e eu tenho certeza que através da sua imagem, da credibilidade que tem, a gente consegue isso. É só um convite, tem material, todas as justificativas do porquê. Acho que a Gabi estava falando contigo, não? Sim, a Gabi falou muito, falei primeiro com a Dai. Pode passar tudo por ela, que aí ela já me passa tudo, já conversa com ela também. Falei com a Dai. Pode trabalhar nisso, porque eu posso ajudar muito você nisso. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Pode deixar, sem problema nenhum. Pra mim é uma honra por causa dele. Tá vendo aí, ó? Viu, cabeça? Viu? E nem jogando você tá ainda lá na seleção, né? Mas esse é o propósito. Eu falo que o que a gente faz hoje, o legado fica lá na frente. Ele vai com certeza chegar, vai ter uma modalidade mais sólida, mais forte para receber. Preparado para ele brilhar, trazer mais estrela pro Brasil. A gente conseguiu lá em São Paulo a Semana Estadual do Futebol para Amputados. Então a gente fez um projeto de lei, apresentou para um deputado e ele abraçou, está em tramitação para aprovação, então vai entrar no calendário oficial do Estado. Então isso ajuda muito a fomentar. Vai ter lá Semana do Esporte, vai ter futebol de amputados. A gente consegue, infelizmente. Legal. O trabalho que vocês estão fazendo. Agradeço muito pela oportunidade. Passa tudo para ela lá, que ficou a par de tudo. E aí dá para ajudar. Fera? Ficou feliz? A visita? Ele tá em choque. Ele tá muito engraçado. Você vê, é aquele namorado novo, né? Tá com vergonha ainda, amor? Ó, tá tímido? Você não Aproveita quer falar agora, nada pô. pro Neymar? Fala Não vai falar alguma nada? coisa, você não vai Perguntar falar nada? Pode falar pra ele aí, você fala na sua frente. Esquece que a gente tá aqui, agora você vira. Conversa com o Neymar, você não queria conversar com ele? Você falou pra mim que queria perguntar tanta coisa. Acho que ele é mundinho. Você é mudo? Alguém com uma língua? Tô, e qual que é uma das coisas que você fala, Tô, que você sempre costuma falar com as pessoas? Fala aí. Acredita? Você acreditou no sonho e realizou? Qual era o seu sonho? Não quer perguntar nada pro Neymar? Depois você vai querer perguntar. Conversa aí, ó. Aproveita. Ele tá meio tímido. Coisa que ele não é, né? Não, ele não faz parte. Meu filho desse aqui trabalha comigo há 14 anos. É pior que ele. Meu filho também fala dele o tempo todo, é tio Neymar, quer ver vídeo do tio Neymar, não sei o que tal. Chega, trava, mas trava pior que o Heitor. Ele é mais novo, ele tem 3 anos mesmo, mas ele se esconde. Nem olha. Eu passo no lugar e já bate a cabeça, fecha o olho. Que bonitinho. Aqui também. E trava. É normal. Eu confesso que assim, até pra nós, né, a gente tá acostumado a lidar
eu, no meu caso, juízes, né, audiências, a gente trava, mas na sua frente, eu confesso que chegou aqui perto, eu falei pro Gabriel, a perna deu uma tremida. Pô, né? O maior da atualidade do Brasil. Eu nem entendo de futebol, mas eu nem marco. É filho? Ficou feliz? Sim. Tá feliz? Não tem nenhuma pergunta? Ó, se começar, você esquece, hein? Começar a perguntar aí. Fala aí, cabeça. Saiu a primeira, sai várias, né? Travou, comeu a língua dele. Não tem nada pra Você falar? ficou feliz, tá bom. Você ficou preocupado quando teve a lesão do Neymar, quando você viu na televisão? Não ficou não? Por quê? Você sabia que ele ia voltar rápido, né? Tá bem cuidado, outra gente cuidando dele aí. Né? Isso aí. No dia aí, ó. Batalhando, sofrido, dolorido, mas vale a pena. Refletivo, ele vai Me falar. faz chorar todo dia isso aqui, ó. Esqueci o nome dele, seu nome. Rafael. Faz chorar todo dia isso aqui, ó. Meu fisioterapeuta. Todo dia não. Quase Todo dia. Às vezes. Viu, Heitor? O Neymar também faz físio. Lembra quando você ficava reclamando lá na físio também? Não queria fazer? Conta pra eles também, fugiu dos exercícios. É, chatinho, né? Mas é importante fazer. Chato, mas é importante. Tem que fazer, né? E é tudo fácil também, né, Neymar, na vida da gente, né, meu? Assim, fase que infelizmente às vezes as coisas ficam mais difíceis, mas também, de uma certa forma, é o que eu sempre falo também, aquele que não nos mata só nos fortalece, né? Então é pra voltar de uma forma melhor, mais forte, entendeu? E dar a volta por cima, cara. Porque que a gente acompanha você é um cara diferenciado, entendeu? Respeitando todos os jogadores e tais, mas você é um dos melhores do mundo, então esse brilho seu aí ninguém vai conseguir tirar, entendeu? Então é só questão de tempo mesmo, fase, ficar mais forte, é fortalecer pra quando voltar fazer a gente sorrir novamente, né? Com certeza. Entendeu? Esse é o propósito, né? Esse é o propósito de recuperar, né? É triste, a tristeza é muito grande de estar machucando, de estar ficando de fora, né? Tive uma lesão seguida, uma da outra, mas faz parte do futebol, né? A gente tá ali, o risco é grande, então tem que trabalhar pra melhorar, né? Melhorar e voltar a fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Eu sou É a sua vida, né, meu? Com certeza. no rosto, É a inspiração deles. Deseja que o jogo melhor pra Você você. abre mão de muita coisa, né? Abre mão de ficar com a família, principalmente base, depois quando vai começar o início da vida profissional, você começou muito cedo no profissional, então abre mão de muitas coisas. Né? Graças a Deus hoje pode estar perto dos amigos, mas é a minoria das pessoas que podem passar por isso. Né? Sim, sim. A gente sabe que a gente não tem bolsa, mas... Você já agradeceu os presentes? Porque ele mandou um vídeo, mas ele tá pessoalmente agora. Então agradece o presente que chegou lá. Você gostou das coisas? O que você mais gostou? É da camiseta. A camiseta? Serviu em você ou não? Quê? Serviu em você? Ou ficou grande? Quê? Serviu em você ou ficou grande? É, ficou grande. Teve uma que ficou grande, mas teve uma que serviu, não foi? Então ficou até surdo. Eu vi que você, na hora que chegou o presente, você gritando lá, chegou e tal. Foi. Ele... Foi super feliz. Ficou na euforia, né? E os amiguinhos perguntando lá, tô, se era verdade, você conhecia? Ah, ele arruma briga lá no prédio. Por Ah, que é? você, Neymar? Todo mundo, porque fala que ele é mentira, o Neymar mandou presente pra mim sim. Aí veio o pequenininho, não mandou não. Mandou sim, mãe, cadê o vídeo pra me mostrar que o Neymar mandou presente pra mim? Teve que mostrar o vídeo. Tem uma briga lá, porque o povo naquele Você vídeo. mostrar esse vídeo. Imagina, Heitor. Agora aguenta, a mãe vai ter que descer com o celular toda hora. Pra mostrar? Isso aí muita gente vai ver, pô. Tá famoso. E agora? Não vai conseguir mais andar na rua, tirar foto de todo mundo. Vai dar autógrafo. Eu vi lá no evento que você foi dando autógrafo já. Neymar pediu um autógrafo seu. Já pensou nisso já? Zerou, hein, tô? Zerou a vida, hein, meu? Você não falou que ia esperar alguém? Começa agora a Gerê Apresenta nesse estúdio incrível, Papo Reto Produções, com muito prazer, um estúdio de grandes amigos, parceiros, irmãos, aliados para a vida inteira, e nada melhor do que você estar junto com pessoas que também acreditam no seu projeto que acaba virando nosso. Você que está aí assistindo agora, primeiro de tudo é aquela coisa básica, vai no sininho, dá aquela... mexe o coitadinho do sininho que ele precisa que você o movimente para ele ter vida.
e muito mais vida a gente vai trazer aqui também no Gerê Apresenta. Lembrando que é um programa que vem trazer vida, vem transformar a ideia que você tem de cada convidado que passa por aqui, inclusive desconstruir estereótipos. Que isso é o mais importante. É você compreender que dentro de uma pessoa de sucesso existe um lado humano incrível que você vai poder conhecer, tá certo? Lembrando e agradecendo também aquelas pessoas que estão junto com a gente o tempo inteiro. Óticas Deville, agradecer C3 Barbearia, Efeu, Vila Urbana, Clínica Odontológica Dias, All Store e, claro, também Pizzaria Brasa e Lenha, e assinando todo esse projeto, lá ali, batendo aquele carimbo, temos quem? Papo Reto Produções, o lugar aonde as pessoas de sucesso cravam a sua história. Lembrando que esse programa é apresentado por esse cara elegante, bonito, jovem senhor de 50 anos, DJ Gerê, produzido pela Vanessa Santos e Dudu Rocha e assinado ali a direção pelo Alexandre Frota. Beleza pura? Então vamos começar. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta. Programa Gerê Apresenta começando com grande estilo, logicamente, convidados muito especiais. Pessoas que vão trazer para você uma perspectiva diferente de vida. É verdade. Um assunto talvez polêmico? Sim. Um assunto inteligente? Sim. Um assunto que vai começar com uma pessoa talentosa, muito talentosa, que eu quero apresentar para vocês hoje. Para falar a verdade, hoje teremos 3 pessoas talentosas. Cada um no seu ponto exato deste futebol diferente que talvez você nunca tenha visto. Estou falando do futebol de amputados. Tudo bom, Dinei? Tudo bom, Heitorzinho? Heitor já está maravilhado aqui com o estúdio, né, Heitorzinho? Fala bem pertinho do microfone, o tio vai te fazer uma pergunta. Como é que você se sente sendo um cara que marca gols incríveis? Você marca gols incríveis que inclusive nós temos até vídeos aqui que nós trouxemos hoje com cada gol legal seu. Como é que você se sente quando você marca um gol? Muito feliz. Muito feliz? E quando você marca o gol, para quem que você oferece o gol? Geralmente o jogador de futebol, ele oferece para a esposa, para a namorada, para o amigo, para a mãe. Você oferece para quem? Papai e mamãe. É mesmo? E o papai e a mamãe têm um papel importante na sua vida? Sim. Muito, muito, muito? E fala pra mim, como é que você consegue se vestir de forma tão elegante com essas camisetas tão bonitas aí? Pelo papai. É mesmo? E eu fiquei sabendo também que tem uma pessoa muito legal que te deu um presentão, nós vamos falar isso depois, não é agora, não é verdade? E a gente vai falar também de como é que você se sente jogando futebol, como é que você se sente no dia a dia, como é que é você com o papai e com a mamãe e também com seus amiguinhos, beleza? Certo? Certo. A gente vai se impressionar com um papo legal aqui hoje, né? É isso aí. Eu vou apresentar agora seu pai, Dinei, um cara batalhador, um cara guerreiro, também apaixonado pelo futebol. É um cara que vai trazer pra gente hoje alguns pontos muito importantes para a vida. E principalmente também para uma paixão que se chama futebol, talvez a maior paixão nacional. Dinei, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, que eu acho super importante, da sua trajetória como pessoa, até nós chegarmos no ponto que nós vamos pender para o futebol. Pode ser? Vamos lá. Fala, Gerê. Fala bem pertinho do microfone, assim, pra gente sentir essa voz potente desse jogador caro aí. Fala, Gerê. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês aqui e poder contar um pouco da nossa história de vida aí, né? Que é uma história que a gente foca muito em inspirar outras pessoas que possam fazer com que elas vejam que, independente das dificuldades ou pelas situações que elas estão passando, elas possam ter uma vida ativa e em busca do que elas sonham e ver que elas são capazes também. Até agora, pelo que as pessoas viram, o Dinei é um cara que está falando uma coisa que é muito interessante para todos nós, seres humanos, que é o lance de não desistir, ter foco, correr e tal.
Mas eu gostaria que você falasse pra gente um momento importantíssimo da sua vida. Eu acho que foi talvez um momento crucial para que muitas coisas que você está vivendo hoje fosse mais sólida, mais inteligente e desse mais frutos. Eu gostaria que você falasse a respeito do seu acidente. O que é que esse acidente causou para você e como é que você está nesse momento aqui? Então, foi um momento da minha vida, foi uma fase muito difícil. Eu tinha 22 anos de idade, quando eu sofri um acidente de trânsito, onde o carro colidiu na minha moto e eu sofri uma fratura exposta. Essa fratura teve com o resultado de uma amputação. Eu tive que amputar 1/3 da minha perna e foi uma fase bem difícil, porque eu não sabia, não conhecia ainda as possibilidades que eu poderia ter para voltar a ter uma vida ativa. No começo fiquei meio revoltado, aquela coisa e tal, de não aceitar a situação, mas com o passar do tempo, descobrindo, buscando conhecimento, eu fui vendo que poderia ter uma vida muito além do que eu já vivia. E através disso daí foi aonde que eu consegui me protetizar, colocar uma prótese. Busquei também conhecer pessoas também que tinham algum tipo de amputação também. E através disso eu voltei a me reentregar na sociedade, que foi através do trabalho, foi através do esporte, que foi muito importante também para mim. Foi aonde que, através de um amigo, ele sempre passava na frente da onde que eu trabalhava e falava para mim: Ney, você não quer conhecer o futebol de amputados? Vou falar: putz, eu trabalho direto, cara. Um dia que eu tiver um tempo, quem sabe eu posso estar indo lá. E foi um dia que eu tive a oportunidade, fui lá, conheci o projeto, e através desse projeto minha vida mudou muito. Ó, parece simples. Pô, fui lá, tive um acidente, amputei minha perna, pô, o cara passou na porta de casa, falou, vamos jogar bola, pá, não sei o quê, pô, fui jogar bola. Cara, você deve ter passado por inúmeros problemas, se é assim que eu posso dizer, nesse tempo entre o acidente e até esse convite, para que você tivesse até mesmo o seu psicológico ativo para poder dizer, pô, cara, eu vou aceitar, eu vou lá. Quais foram os problemas que você encontrou do dia do acidente até o convite dele para você jogar bola? Ah, foram vários problemas, O mais sério, aquele mais top, assim, aquele que fala, puxa, esse problema causou quase uma depressão em mim. O problema maior que teve, porque foi assim, de eu ser um cara jovem, eu tinha 21 anos de idade, eu nunca tinha quebrado um dedo, e de repente você ter que amputar um membro. Então foi essa parte pior. E aquela questão, né, de você pensar, de as pessoas olharem para você e não te aceitarem, ver você como uma pessoa diferente, né, entre aspas, né. Tipo, a galera vai sair. Pô, mano, você vai chamar o Dinei, cara. Pô, tem que ajudar ele, cara. Pô, o cara, mano, tá de muleta e o caramba. Pô, a gente vai no show. Ah, eu não vou me preocupar com o Dinei, cara. Se você quiser, você leva. Mais ou menos por aí? Exatamente. Só que isso foram coisas da minha cabeça naquele momento. Mas aonde que eu comecei a mudar esse pensamento? Através do quê? De amigos, da minha família, que todos começaram a estar ali presente do meu lado, me apoiar. E foi aonde que eu parei para pensar num certo momento e falei, não, pera aí, dá para mim correr atrás, dá para mim fazer as coisas e eu tenho que mudar isso. E foi aonde que foi como se fosse um combustível para mim levantar a cabeça, se reerguer e voltar a viver minha vida. Então, através disso daí, foi aonde que eu voltei a caminhar. E como é que a sociedade te viu como amputado? Portas de emprego, oportunidades para a vida? Porque eu não quero só trazer hoje aqui a maravilha que é o futebol de amputados, a grande oportunidade que nós temos hoje de ter pessoas praticando esse esporte tão lindo, com um tipo de deficiência onde as pessoas olham e falam, ih, esse cara aí, parece tipo a época da Bíblia, sabe? Quando você vê uma pessoa com lepra, tipo igualando assim, pô, joga a pessoa pro canto da cidade, pra fora da cidade, esquece e não inclui ela em nada. E assim, o que eu vejo hoje é uma opinião minha, tá? Eu quero até que você me corrija caso eu esteja errado, por favor. Eu também estou aqui para aprender. Eu, como muitos telespectadores que estão aqui com a gente hoje, são pessoas que precisam aprender e a respeitar e entender o lance dos amputados. Eu acho que isso já é um grande passo, independente de nós estarmos em 2023, né? A gente precisa trazer isso para a nossa vida, que é essa oportunidade de crescer. Cara, você, por exemplo, tá ali no meio da sociedade com vontades.
O que te impediu de crescer, por exemplo, sabe? Tipo, você tem um sonho e, poxa, por você ser amputado, você não consegue, sabe? Tipo assim, e você é um menino jovem, poxa, no auge dos seus muito menos do que 30 anos, né? Naquele lance da galera, tipo, zoar bastante, tem aquela coisa meio de extrapolar. Como é que você agiu com essa situação? Então, na época que eu amputei a perna, era meio complicado, até mesmo na parte de emprego, porque você fala, como que eu vou voltar, né, a trabalhar para o mercado de trabalho sem uma perna? Então, as oportunidades eram bem poucas mesmo. Hoje em dia, com a internet, com essa evolução toda, então, assim, até mesmo tem vários amigos meus que não se adaptou com a prótese também e estão no mercado de trabalho, trabalhando e tudo. Então, eu acho que nessa questão de coitadinho, de as pessoas olharem como coitadinho ou que tá faltando mesmo, não existe mais. E muitas vezes também é coisa da cabeça da pessoa. Então, ela tem que ter uma mente aberta e ver que as oportunidades hoje são várias. Você tá E com quantos anos hoje? hoje em dia eu tô com 43 anos de idade. Poxa, cara, quase é tipo o dobro da idade que você tinha quando você acabou sofrendo o acidente, né? Tipo, Exatamente. é literalmente pelo tempo que nós temos aí de dobro, é quase tipo o nascimento de um novo Dinei, né? Nasceu um novo Dinei, dali surgiu uma nova pessoa. Cara, e uma coisa que eu acho importante, assim, que você falou que é bem complexa, o lance da prótese. É fácil isso? A gente consegue em hospital público, em sistemas públicos, ou você tem que camelar pra caramba para poder conseguir ter a possibilidade de ter essa resposta de uma perna mecânica? É assim que se fala, perna mecânica, né? Isso, exatamente, uma prótese, Uma né? prótese. É uma situação que, tipo assim, do governo você até consegue, só que é uma coisa meio burocrática, né? Então, às vezes demora um pouquinho para você conseguir. Se você tem umas condições financeiras, as coisas são bem mais fáceis, né? Só que infelizmente nem todo mundo tem essas condições. Então, o que que acontece? Eu acho que até mesmo nessas condições de prótese, para as empresas que vendem, deveria ser um preço mais acessível também, para que todos pudessem ter condições de utilizar. Porque, por exemplo, eu sou amputado, eu perdi um terço da minha perna, que é da Tá. canela para baixo, Ok. certo? Se chama transtibial, certo? Uma prótese que eu uso. Então, é da canela para baixo. É uma prótese que seja aí, entendeu? Do SUS, eu consigo usar tranquilo, entendeu? Consigo fazer minhas atividades, tudo normais. Mas para uma pessoa que já é transfemoral, que já precisa de um joelho mecânico, a do SUS já não ajuda muito, porque já não é um material de qualidade como se você comprar particular, Sim. uma prótese top. Então, nessa questão aí tem uma diferença enorme. Então, eu acho que isso é um dos principais motivos que dificulta bastante aí para quem tem algum tipo de amputação. E uma solução para isso que você acha, uma opinião própria de quem vive o amputado, qual seria uma solução, por exemplo, para o governo para beneficiar pessoas que são semelhantes a você? Eu acredito que através do custo, e que pudesse ser reduzido, que tivesse formas, de fazer de uma forma mais simples, até mesmo parceria, sei lá, com empresas, para que pudesse custear e que todos tivessem acesso, sabe, com material de qualidade, porque você não está falando só de uma prótese, você está falando de uma vida também. De uma pessoa voltar a viver, se reabilitar, se ela sentir a autoestima de ela ver que ela é capaz de voltar e fazer as coisas tudo que ela, né, fazia antes. Não pela questão da prótese, mas porque, igual eu falei para você, tem muitos amigos que até sem prótese também tem uma vida ativa, faz as coisas tudo normal. Eu tenho uma sugestão, de repente, para o próprio governo, de repente poderia, nós vamos conversar com um dos nossos outros convidados aqui, de repente seria assim, por exemplo, você é amputado e não tem condição de comprar a sua prótese. O governo poderia ter um sistema onde essa pessoa que precisa da prótese, se ela não tem dinheiro, é porque muitas das vezes ela não tem trabalho. Então, o governo empregaria esta pessoa, certo? Em uma empresa, independente de qual fosse, sem colocar, já que existe o lance da inclusão nas empresas e tudo mais, deveria ter uma parada dessa. E aí, com o trabalho, com uma porcentagem do seu salário, você pagaria a sua prótese, por exemplo, o preço de custo, sabe o preço de custo? Você pagaria, tiraria um valor do seu salário, pagaria a sua prótese e duas coisas seriam legais. Te colocaria no meio, novamente, no ramo profissional, você se sentiria muito mais capaz, vivo,
para poder ter essa possibilidade de viver novamente, porque um homem sem trabalho, uma mulher sem trabalho, uma pessoa sem trabalho, automaticamente ela vai perdendo aos poucos a sua dignidade, que é onde vem uma série de problemas. Então, de repente, o governo ele não daria nada a não ser a oportunidade de trabalho. E a empresa da prótese também não perderia nada. Sim. Ou seja, nós ganharíamos um bom profissional, porque as pessoas que são inclusivas, quando elas começam a trabalhar, elas fazem muito mais diferença do que aquele lá que está de boa, está trabalhando para, de repente, comprar um carro novo ou uma casa. É minha opinião, pelo menos. De repente, seria uma saída até mesmo gratuita para o governo. O que você acha? Sim, uniria o útil ao agradável, né? Seriam condições que já daria bastante oportunidade para muitas pessoas, né? E, Dinei, é muito importante isso que a gente está falando, que, para falar a verdade, isso acaba enriquecendo muito o coração das pessoas que não sabem o que é a vida de um amputado. Só que assim, não existe a vida de um homem sem ter do lado uma grande pessoa. Se não o pai, se não a mãe, uma esposa. E isso eu sei que você tem de uma forma incrível. Inclusive, a gente tem aqui na nossa TV, aqui, ó, aqui a família inteira. Nós daqui a pouco vamos explicar melhor essa foto, porque através da vida deste gigante Heitor, essa foto foi possível e foi possível também uma lei em prol do futebol de amputados. Mas eu quero saber de você o quão sua esposa é importante em toda essa história com o Heitor. Maravilhosa. Também queria mandar um beijo para ela, Paola, amor. Beijo, te amo. Uma pessoa que sempre esteve comigo em todos os momentos. Desde quando eu amputei a perna, nós éramos muito jovens. Vocês estão juntos há quanto tempo, mano? Estamos 22 anos. Que bonito, velho. Ela fala pra mim, eu vivo com você mais tempo do que a minha idade. Olha só. Né, que eu vivi a minha vida sozinha, né? Então, quer dizer, é uma vida, né? Que legal. É uma vida que a gente vive junto. Então, assim, ela esteve comigo em todos os momentos, sempre me apoiando, sempre me ajudando. E quando o Heitor nasceu, pra gente também, assim, foi, sabe, mais um motivo pra gente se alegrar, mais um motivo pra gente ser feliz e é aquela pessoa que tá para todos os momentos, para todas as horas, e é uma pessoa que completa, né? Completa muito, porque quando ela precisa de alguma coisa ou dúvida, ela chega, pergunta para mim e a gente se completa ali. Olha que coisa legal você falar desse lance da unidade de um casamento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu sou um cara que eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, eu sou a favor da verdade, eu sou a favor da cumplicidade, eu sou a favor dessa troca real entre um homem e uma mulher, entre pessoas, né? Porque nós precisamos ter pessoas de verdade do nosso lado. E quem encontra uma mulher verdadeira encontra um tesouro, bicho. Isso é fato. Né? Isso é muito mais do que fato. Então, assim, uma coisa que eu acho importante, até pra gente finalizar o nosso raciocínio, cara, beleza, Dinei teve um acidente e tal, pá, casou, bonito e tal. Aí, quando fomos ver, Heitor estava chegando na área. Só que o Heitor nasceu igual o papai. Aí, fala pra mim, quando você soube que o Heitor era igual ao papai? Como é que foi a sua cabeça? Deus já tinha te preparado para este momento, cara. Gere, quando a gente ficamos sabendo que ele iria nascer com a má formação, a gente ficamos preocupados, porque não sabia como que seria, né, o desenvolvimento dele. É uma criança, muitas vezes a gente quer que aconteça com nós, mas não com eles. Só que foi assim, conversei com a minha esposa, ele nasceu e falamos, vamos ver como que vai ser. E o desenvolvimento dele foi uma coisa, sabe, muito rápida, bem bacana. E a gente viu a criança que ele é, feliz, alegre, desenvolveu de uma forma muito rápida. Então, o Heitor é uma criança que veio com muita luz, para dar muita alegria para a gente. E uma das coisas que foi fundamental para ele desenvolver e aprender a andar do jeito dele foi o esporte, que é o futebol de amputado também. Olha que legal. O papai já jogava futebol de amputados antes do Heitor nascer? Jogava. Oh. Não era nenhum craque, mas jogava. O cara não era igual o Heitor, mas jogava bola, certo? Não chegava nem a metade dele. E aí, pô, o Heitor, com quantos anos ele começou a se interessar pelo futebol de amputados? Praticamente com meses, coisas de... Ele engatinhava e eu levava ele nos treinos. Ele ficava lá na grama, e eu acho também que é uma coisa muito de identificação.
Porque como ele via a rapaziada de muleta jogando, e aí quando eu e minha esposa tivemos a ideia de comprar uma muleta, porque não tinha como colocar uma prótese, porque ele era muito pequeno, Sim. então foi aonde que ele, indo nos treinos comigo, ele se identificou e foi onde que ele aprendeu a dar os primeiros passos dele com a muleta. Mas ele dentro de casa, ele já começou a se identificar, ele viu que existiam iguais, e eu acho que isso deu mais força pro Heitor. Heitor, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você chegou e começou a ter muita vontade para jogar bola, aí você chegou, olhou pro seu pai e falou assim, poxa, meu pai é igual eu, cara, e meu pai joga bola, eu vou jogar também. Foi assim que você pensou? É? Fala bem pertinho do microfone do tio aí. Sim. E aí, o que que você começou a pensar? Falar assim, você pediu, falou, pai, eu quero jogar futebol também, você me ajuda? Foi assim que você falou? Sim. E aí, o que que seu pai fez? Fala pra mim. Me ajudou. É? E aí ele te levava pros treinos. E quando foi a primeira oportunidade que você teve de jogar bola com seu pai? Você lembra? Sim. Quando foi? Fala pro tio. Fala perto do microfone. Fala pode pertinho falar. do microfone, vamos ver. Fala pro tio aí. Você lembra se foi num jogo tipo o papai jogando com os amigos? Como é que foi? Foi um treino. Foi num treino. Aí você falou, eu quero isso pra minha vida também. E aí você queria aprender a jogar bola nas escolinhas de futebol, é isso? Uhum. E aí, como é que foi o pessoal, como é que o pessoal te recebeu na escolinha de futebol? Mal. Recebeu mal. Mas aí quando você começou a jogar e a galera percebeu que ali tinha um cara que jogava muita bola, eles começaram a te respeitar, não foi? Sim. Eu vi um vídeo, inclusive nós temos aí alguns vídeos. Eu quero mostrar um vídeo aonde você tá fazendo um gol, cara, numa quadra. Cara, é um vídeo que eu fiquei muito feliz em ver. E eu queria que todos nós víssemos junto com você também, tá? É um vídeo que você marca um golaço, cara. E eu falei, mano, como esse cara joga bem futebol? E você costuma marcar gol direto? Como é que é o esquema? Hã? Todo jogo você marca gol? Sério? Ó, vamos ver então o gol do meu amigo. Pode chamar de amigo? Posso chamar de amigo? Pode. O gol do meu amigo Heitor. Ó, vamos lá. Ó. Olha só, Heitor se preparou. Ó. Ah, moleque! Tá vendo? Você é um cara muito bom. E ó, tem outro gol que você marcou, tem outro vídeo aí de um outro gol que você marcou, que é junto com um amigo meu. O amigo meu, ele vem correndo com a bola. Aí o meu amigo, ele passa a bola pra você. Pá! Aí você vai lá e finaliza o gol. Olha só isso, ó. Olha lá. Olha lá. Ó, doutor Diego passou a bola pro Heitorzinho. Hã? Chegou o Heitor... Ah, mais um, rapaz. Então quer dizer que a bola chega no seu pé, gol. Hã? Você não tá nem aí, é gol mesmo. É? O que você poderia falar hoje para um amiguinho seu que também gostaria de jogar futebol de amputado, mas ele, ele não começou ainda? O que você diria para uma pessoa que gosta de futebol como incentivo, sabe? Tipo, meu, joga mesmo que vale a pena porque eu jogo bola e é maravilhoso. É isso? E o que você espera? Você tem algum sonho? Sim. Fala pertinho do microfone pro tio. Qual é o sonho que você tem? É ser o melhor jogador de amputados. Do mundo! Uhum. E pra isso, o que você tem que fazer? Treinar. Muito? Sim. Treinar, se dedicar, principalmente entender que você é importante. Isso você nunca pode deixar de lado. Isso pra gente é muito precioso, sabe? Você é um menino que tem dado uma aula pra gente de vontade de fazer as coisas. Você sabia que o tio aqui, às vezes, tá cansado de tipo, correr, caminhar e não vai? E quando às vezes eu vejo seus vídeos, me dá vontade de ir, correr, fazer as coisas, porque eu vejo em você um grande profissional de futebol, sabia? Uhum. Você é um grande exemplo pra mim, viu? E eu quero que você continue firme e forte, e eu espero te entrevistar um pouquinho mais à frente, você já maior, um profissional do futebol de amputados,
com a camiseta do Brasil aí e falando desse monte de vitória que Deus vai te permitir a ter daqui pra frente. Certo, meu amigo Heitor? Certo. Beleza pura? Combinado? Hum. Promete pro tio que você vai se esforçar bastante pra ser o melhor jogador de amputados do mundo. Aham. E lá na frente você não pode esquecer de mim, hein, cara? Porque geralmente os caras famosão esquecem dos amigos. Você não vai esquecer de mim, não, né? Aí você vai me dar uma camisa autografada sua? Vai? Isso aí me maravilhou. Obrigado por você ter estado aqui. Para mim é muito importante conhecer você, porque eu sou seu fã. Viu? Gosto muito de você, sou seu fã. Dinei, pra gente finalizar essa parte aqui, eu gostaria de saber de você, qual é o seu maior sonho para com seu filho aí? Cara, primeiramente, meu maior sonho, ele crescer como pessoa, é entendendo e sabendo a importância e o valor que ele tem. Para mim, isso daí é fundamental. De restante, coloco Deus na frente e acredita aí que só coisas boas que tá para vir pela frente na vida dele, como pessoa, as conquistas dele que ele vai conquistar, porque eu só dou um empurrãozinho, o resto é com ele mesmo. Então, se ele quiser ser um atleta, ele vai ser um atleta. Se ele quiser ser um empresário, ele vai ser um empresário. Eu falo para ele, Heitor, você pode ser o que você quiser, filho. Só que para isso você tem que procurar buscar. Então é isso daí. É muito importante a vinda de vocês aqui hoje, porque a gente acaba abordando alguns paralelos que são importantes para a vida. Primeiro é o respeito, depois é a capacitação, e eu acho que a gente finaliza isso com possibilidades, né? Quando você percebe que você é capaz de fazer algo, você vai até o final e você paga um preço. E pagar um preço, às vezes, inúmeras vezes, é abrir mão de muitas coisas para chegar onde você está. Para a gente finalizar a estadia de vocês aqui comigo na mesa, eu gostaria que você deixasse um recado para todos aqueles seres humanos que hoje são amputados, e principalmente aqueles que estão no comecinho dessa sua trajetória como amputado e infelizmente não sabe lidar com a situação. Qual o recado que o Dinei, um grande cara, daria para a pessoa que está assistindo a gente aqui? O meu recado é que eles acreditem neles, que não desistem, primeiramente também buscar Deus também no coração e ver que tem várias possibilidades de voltar a viver, ter uma vida ativa, da mesma forma que eu tenho minha família, tenho meu trabalho, tenho minha vida, tenho meu filho que nasceu, que também eu levo muito pelo lado de Deus, que me preparou para estar esperando ele aqui, e é uma criança feliz também, faz de tudo, não tem limitações, e também que não tenha vergonha do que os outros acham, do que os outros pensam, seja feliz e vá em busca, porque todos podem, basta você querer. Então, para mim, não tem dificuldade, não tem, para a palavra real, não tem mimimi, é ir para cima e já era, e ser feliz e pôr abraço. É isso. É muito importante a gente ter pessoas sentadas aqui que realmente têm vida e transformação para você. A gente conseguiu desconstruir o estereótipo de uma pessoa que aparentemente para você tem um problema, mas ela teve uma grande oportunidade de revolucionar. Então o Dinei, o Heitor, representa uma série de pessoas que chegaram nessa terra para mostrar para você que você pode. Então isso é super importante você guardar dentro do seu coração. Às vezes a gente tem um problema, que isso é normal e natural para todos nós seres humanos, e a gente acaba jogando a toalha, desistindo do nada, porque a gente percebe que nós não podemos. Mas é aí que a gente começa a entender que existe uma possibilidade de você transformar essa situação através de uma atitude. E nada melhor do que atitudes como esta do Dinei, do Heitor, desta família, mostrando pra gente que ser amputado não é um problema. Ser amputado é apenas uma situação, como cada um de nós temos uma. Beleza pura? Então presta bem atenção em tudo isso que você ouviu, para que você possa condensar dentro do seu coração e mostrar para você que ainda há sim a chance de você revolucionar. Dinei, muitíssimo obrigado pela sua presença. Arthur, Heitor, muito obrigado pela sua presença. Você é um menino incrível, sou seu fã, e um dia que você puder, marca um gol lá e fala assim, ó, esse aqui eu ofereço pro tio Gerê. Você pode fazer isso um dia? Marcar um gol e oferecer pro tio? Pode? Eu quero ver, hein? Qualquer hora eu quero também te assistir, vou vibrar lá por você, por mais uma vitória sua. Dinei, Deus te abençoe, e é importante termos pessoas firmes e fortes e sólidas como você aqui.
Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar podendo contar um pouco das nossas histórias. E assim, o que a gente procura passar para as pessoas são isso, a inspiração, que elas também podem ter uma vida ativa e ser feliz. E é isso daí. Pra gente encontrar essas duas grandes pessoas na internet, como é que eu faço? É só acessar o Heitor Reis Santos e Dinei Santos. Rapaz, olha o Santos aí na fila. Santos. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe. E olha só, eu tenho um recado muito importante pra você precisa me ouvir agora, hein? É isso aí, quero deixar esse recado pra você, que pra falar a verdade é uma forma de eu estar mais perto de você. Como é que eu consigo fazer isso? Você acionando esse sininho que está aqui embaixo, se inscrevendo no canal, porque você vai ter exclusividade em primeira mão com tudo que acontece por aqui pelo Gerê Apresenta, gravado no estúdio do Papo Reto Produções, tá bom? Minha casa, meu lugar, onde tem pessoas que realmente fazem um excelente trabalho. E ó, não sou só eu que gravo aqui não, hein, meu amigo? Tenho o privilégio de gravar aonde os melhores e maiores do podcast e da parte de conteúdo digital grava. E olha só, já que a gente está falando de coisas interessantes e boas, falando de futebol de amputados, eu trouxe aqui, isso eu preciso ler, é tanta coisa que essa eu preciso ler. Ele é formado em administração de empresas, advogado, especialista em direito do trabalho, direito desportivo, direito da família e coordenador de futebol da Seleção Brasileira de Futebol para Amputados e tesoureiro da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Você pensa que acabou a apresentação? Nananina, não. Olha só, responsável pela criação de Regulamento Geral das Competições, regulamento específico para competições, regulamento de transferência, cessão de uso da imagem, cessão dos direitos de transmissão das competições, código de conduta, ética e disciplina e, claro, é um cara que não é amputado, mas está dando a sua vida, tempo, investindo ali o seu suor em luta de um futebol incrível que eu já conheço há um tempo, mas hoje estou muito mais perto. Apresento para vocês este meu grande amigo, irmão, para a vida inteira, doutor Diego Nunes. Tudo bem, meu parceiro? Tudo bem, é uma honra estar aqui, Gerê. Fico lisonjeado por sua apresentação. Aprendo muito com você. Sabe que a recíproca é verdadeira. Parabenizo pelo programa. Né? Obrigado. Tenho certeza que já está voando. E quando Jesus está na casa, como eu já te falei, tenho certeza que por aqui vão passar grandes pessoas. E com não menos importante que o apresentador que toca isso daqui de uma maneira esplendorosa. Obrigado pelo elogio. Isso são coisas que a gente acaba adquirindo durante a vida, que são presentes de Deus. E um desses presentes grandes é você. É um cara que eu aprendi a admirar, conhecendo você mais e mais a cada dia e entendendo as possibilidades que a gente tem na vida. Uma delas é sempre entender que quando Deus está no comando das coisas, as coisas mudam de figura. E você é um cara extremamente íntegro e eu acho que até por isso que você tem tido grandes espaços e colocações na sua área profissional. Quero começar te fazendo uma pergunta que eu creio que seja muito interessante. Como que para uma pessoa que não é amputada surgiu esse amor tão grande pelo futebol de amputados? Eu acho que antes do futebol, eu acho que é pela causa e posteriormente o futebol, não é? Explica para mim, doutor Diego. Sim, primeiro que o PCD, né, que é a pessoa com deficiência, a pessoa vem antes da deficiência. Então eu sou apaixonado por pessoas de todos os tipos, desde que elas tenham princípios, valores, sejam verdadeiras, então eu sou apaixonado por pessoas. Minha mãe, Sandra Regina Nunes, ela caiu de uma laje em 2007, ficou tetraplégica, e depois disso, com 49 anos, 2010, acabou falecendo. E até pouco tempo atrás, me perguntavam por que eu estava no futebol de amputados. Primeiro que eu joguei futebol durante o tempo, modéstia à parte, tem aí minha pedalada ainda, o Dinei presenciou isso, né? Isso. Já aposentado hoje. Não, inclusive, daqui a pouquinho nós vamos colocar aí um passe fenomenal que você deu para um craque aí. Que isso, tive essa honra. E me perguntavam por que eu estaria no futebol de amputados. Sou apaixonado por futebol, apaixonado por esportes, mas eu não sabia responder justamente por que o futebol de amputados, para alguns para amputados. E aí depois eu entendi que na ocasião que minha mãe acabou caindo, e ela ficou tetraplégica, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não pude ajudá-la a dar mais dignidade, a poder ajudá-la a ter uma vida melhor.
E aí, depois disso, hoje, graças a Deus, através de conhecimento, mecanismos e outras pessoas também do movimento do PCD, a gente conhece lá o Lúcio Montoro, conhece alguns hospitais, conhece conhece a legislação para poder auxiliar essas pessoas. Então, hoje eu posso fazer muito pelas pessoas com deficiência, coisa que eu não pude, infelizmente, fazer pela minha mãe. É interessante isso porque eu acho que a vontade de fazer algo, isso é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, né? Porque por mais que a gente tenha inúmeras opções e entrega de um prato cheio de coisas para a gente fazer, é o nosso interior que acaba comandando dentro da gente aquilo que a gente realmente vai se aplicar. No seu caso, realmente foi por uma causa incrível. Você é um advogado renomado, é uma pessoa que defende causas de pessoas enormes, de empresas, de vários tipos de segmento, e você divide a sua vida entre defender pessoas e lutar por pessoas, que é no caso, por exemplo, do futebol de amputados. Então, me diga como é que é o seu papel na coordenadoria de futebol da Seleção Brasileira de Futebol para amputados, e também a sua parte como tesoureiro, como é que funciona? Hoje, na verdade, minha vida ela tá mais, acho que uns 70%, 80% dedicada aí voluntariamente para o futebol de amputados. Voluntariamente. Voluntariamente. Sim. E, inclusive, muitas vezes eu deixo de lado até meu próprio escritório, né? Para poder, inclusive agora, recentemente, acompanhando algumas competições. Como coordenador de futebol, eu tive a oportunidade, inclusive eu trouxe aqui para compartilhar contigo, meu crachá. Cara crachá. Aí foi do A Mundial. gente consegue fazer consegue ver aí bonitinho? Esquece até meu rosto, mais importante é esse aqui, ó. Aí foi do Mundial rapaz. da Turquia, o ano passado, 2022. Inclusive, nós temos uma foto da seleção aí. Nós temos uma foto, vamos dar uma olhadinha nessa foto? Pode continuar falando aí que a gente daqui a pouco já coloca a foto também. Aí eu tive essa oportunidade de estar como chefe de delegação, coordenador de futebol da seleção brasileira. Sim. A seleção brasileira já é tricampeã mundial, Uhum. ela já foi referência, hoje não tanto, porque o futebol mundial ela desenvolveu muito. Lá fora, por exemplo, a maioria dos atletas, eles vêm de guerrilha, exércitos, então as principais seleções, Angola, Uzbequistão, alguns outros países, os atletas, eles já serviam o exército. Tem uma alimentação regrada, dorme muito bem. Aqui no Brasil já vem mais de acidente automobilístico, entre outras coisas. Tem uma vida mais sedentária. Então, como coordenador de futebol, a gente auxilia aí a comissão técnica a desenvolver e a captar os melhores atletas para poder servir a seleção brasileira de maneira honrosa, mas que também tenha princípios e valores para respeitar que nós não estamos ali só representando a seleção brasileira de amputados, estamos representando uma nação. Eu estou vendo aqui uma série de patrocinadores, nomes bem grandes, assim, para falar a verdade, mundialmente conhecidos. Sim. E algum desses nomes aqui, eu sei que existe representatividade no Brasil. Essas empresas gigantes, elas apoiam o futebol de amputados, como eles fazem lá fora? Gerê, se você fosse jogador, você seria o meio-campo pensador, porque nós não falamos sobre isso, você já identificou esse fato. Sim. E de fato isso acontece. Lá fora tem grandes patrocinadores. No Mundial, por exemplo, grandes petroleira, companhia aérea. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda não chegamos nesse patamar. Seria mais ou menos a atitude aqui, como é nas Olimpíadas ou esses eventos grandes, porque assim, os patrocinadores eles somem. E aí, tipo, Olimpíadas, não sei o quê, aí você vê patrocínio fulano, patrocínio, ciclo, apoio cultural, pá. Você vê esse monte de nome, esse monte de mundaréu de coisa acontecendo. Quando você percebe, fala, rapaz, cadê esse povo no restante dos meses? Eu vou te dizer assim, isso é cultural, né? É cultural e a gente está tentando quebrar esse paradigma. Tem agora acontecendo a Paralimpíada e mal é falada. Sim. Está acontecendo agora. A Olimpíada, sim. Que a gente vê, Brasil, isso. Uma medalha, aí não sei o que, nossa, inédita medalha do Brasil, não sei o que, blá. Beleza, e a Paralimpíada sempre acontece junto, né? E na sequência, já acontece a Paralimpíada, e é pouco falado. Então, a gente está tentando mudar essa imagem, mas para isso precisa de divulgação, para isso precisa de outras pessoas, para isso precisa de estrutura, como eu sou responsável pela parte jurídica da CBFA, então
a gente tenta primeiro estruturar como que eu vou chegar numa grande empresa para transmitir um jogo se eu não tenho a sessão Sim. de transmissão daquela competição, se eu não tenho como a sessão de imagem de um desses atletas. Então, se você não tem estrutura, as grandes empresas se afastam. Tá. Então, primeiro é estruturar para depois oferecer. E realmente, lá fora, nós encontramos lá no Mundial, por exemplo, pessoas com grandes marcas, você viu aqui, e isso aqui não é nem 10% do que lá estavam, e no Brasil, nós fomos para o Mundial, não tinha nem uniforme. 2 dias antes, se você puder, e se eu puder compartilhar contigo, Sim. a GR6, uma produtora musical, eles nos presentearam através do DJ Ronald, filho do Ronaldo Fenômeno. Ele se compadeceu com a nossa situação e 48 horas antes eles nos ajudaram lá com o uniforme para nós irmos para o Mundial. Olha que absurdo. Nós estamos falando da seleção brasileira. Eu não estou te falando da seleção do meu bairro. Estou te falando de pessoas que estão doando o seu tempo, a sua vida, investindo no esporte de uma forma complexa, estão indo competir algo para o mundo e não tem uniforme. Isso para mim, eu como pessoa física e até mesmo como pessoa jurídica, eu que represento uma empresa, eu fico triste em saber de uma situação como essa. Não teriam 365 dias para poder elaborar esses uniformes, as pessoas que dizem tanto apoiar o esporte, a cultura no país? Você não acha que nós deveríamos ter uma obrigatoriedade de empresas, por exemplo, que vêm de fora do país para cá, investir em esporte, e a gente não se transformaria talvez numa universidade dos Estados Unidos que investe ali na vida do esportista e o torna um Michael Jordan da vida? Aqui no Brasil se constrói presídio, né? Nos Sim. Estados Unidos se constrói academias públicas, entre outras coisas. Então você já vê um pouco de diferença nisso. E quanto à questão do porquê de tudo isso, princípios, valores, como eu já falei anteriormente, mas também interesse pessoal. Então eu entrei na gestão da CBFA. CBFA, para quem não conhece, é análogo à CBF, é quem Sim. regulamenta todas as competições na nação, né? Campeonato Paulista, Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, enfim. Que faz a movimentação estrutural para que a gente possa jogar para o mundo Isso. a possibilidade dos jogadores terem uma carreira lá fora. Isso, justamente. E aí, a antiga gestão que cessou meses antes de 2022, não tinha essa preocupação. Não tinha preocupação de estruturar, tinha preocupação só de colocar o jogo, alto rendimento. Sim. Só que o futebol, para nós, pelo menos no meu ponto de vista, ele é só uma desculpa para a pessoa entrar para praticar uma atividade física que está relacionada à saúde, à segurança, à educação, a lazer. E na Constituição Federal fala que o governo precisa nos dar, mas não nos dá. Então, por isso, é uma forma de atrair essas pessoas com deficiência, com amputação, para que elas possam ter uma vida mais digna, mais saudável. Um grito em forma de frase para que algo mude. Você teria, assim, algumas frases impactantes para que o governo pudesse parar, sentar, refletir, como eu estou fazendo agora? Gerê, eu poderia falar uma palavra única, seria socorro. Em nome do futebol de amputados, assim, a gente pede socorro. Socorro pelo fato de que essas pessoas, elas acabam danificando muito a saúde delas, jogando futebol de amputados, porque a articulação delas é muito danificada. É o LER, lesão por esforço repetitivo. Justamente. Né? Muitas delas têm depressão aguda, porque a família não sabe lidar com isso. A família quer colocar numa bolha. E muitas delas têm outros tipos de vícios, vários deles. Vícios com o álcool, outros tipos de ilícito. Então essas pessoas, eu peço socorro para outros profissionais. Eu sou um profissional da área do direito, mas eu peço socorro para pessoas, psicólogos, psiquiatras, peço socorro para o nutricionista, para que ele possa, eu acredito, não falando muito de religião, mas eu acredito no Deus vivo, em Jesus Cristo, que ele veio para servir. Então eu tô aqui para servir. Então as pessoas, elas poderiam servir, independente da área que for, mas o futebol de amputados, ela pede socorro, para que as pessoas pudessem se engajar mais, se dedicar, o mínimo, doar o seu tempo em prol de salvar algumas vidas. E lá, hoje aqui eu represento, Gerê, não só time A, time B, ou o futebol de amputados em si, mas a pessoa com deficiência, ela precisa
de ajuda. Você falando sobre ajuda, então, já que você falou com algumas pessoas, alguns profissionais, mesmo sem citar um direcionamento, uma área específica, eu quero pedir um socorro para o presidente da República. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice e demais pessoas que compõem toda essa parte do esporte, da saúde, da infraestrutura, de todas as áreas. Eu gostaria de pedir aqui, você que está assistindo o programa e puder mandar essa parte do vídeo para as nossas maiores autoridades, eu gostaria que se fosse possível, uma audiência com o Dr. Diego e o nosso presidente da República. Porque dessa forma, o Dr. Diego poderia mostrar para o nosso presidente, que também é um amputado, que também tem deficiência, de nós termos uma luta fiel e direcionada para que o nosso presidente da República pudesse nos auxiliar e nos dar força para mudar o nosso futebol de amputados, para mudar a nossa parte paralímpica do Brasil e ajudar a fazer com que seja sólido. E, presidente, uma coisa, um toque que eu te dou, não há necessidade de pegar um centavo daquilo que você ganha. Não tem necessidade. É só você reunir e direcionar e falar, a partir de hoje, todo mundo que tem empresa grande, com o teto acima de tanto, tem necessidade de dar tantos % para os nossos profissionais do esporte de amputados. Que a nossa Paralimpíada, primeiro, seria muito mais incrível, nós teríamos uma representatividade sólida e outra. Não é só pagar uma bola de futebol, um uniforme maravilhoso, é dar estrutura. Quem é que é o profissional do futebol de amputados? José Ferreira, Ana Paula, Então é o seguinte, nós vamos te dar um valor eterno, porque você está dando a sua vida para representar o nosso Brasil, então para sempre você vai ganhar um teto para você sobreviver, um valor mínimo de ajuda para que essa pessoa não precisasse sair 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, pegar transporte público, que eu que tenho as 2 pernas e os 2 braços já sofro. Imagine uma pessoa que tem que estar com muleta às 5 horas da manhã no metrô, no trem, no ônibus. Então, presidente da República, com muito amor no coração, eu gostaria de ver essa audiência do Dr. Diego, aqui representando toda uma família, uma estrutura de futebol de amputados, com o senhor numa mesa frente a frente, só pelo menos para ouvir. Se der a oportunidade do futebol de amputados falar contigo, presidente da República, que eu admiro o presidente da República, eu gostaria muito que essa minha admiração pela vossa senhoria fosse muito maior, tendo essa possibilidade de ter esse advogado competente que tem dado sua vida gratuitamente por pessoas não amputadas, mas por pessoas talentosas, magníficas, esforçadas, que infelizmente não têm infraestrutura para ser muito melhor. A gente vai para uma Copa do Mundo de futebol de amputados e a gente volta sem o título, por quê? Porque faltou literalmente um pouco mais de atitude nossa para que a gente pudesse então ter aí também a possibilidade de ter ali a nossa bandeira sendo hasteada, assim, sabe, de uma forma tão maravilhosa, de um país que eu amo muito. Eu falo dessa forma mesmo porque existe algo dentro do meu coração que realmente é a luta. Esse programa é exatamente para isso, é desconstruir estereótipos. Eu quero mudar essa coisa somente de pessoas de sucesso frequentarem podcasts. Eu quero trazer o lado humano dessas pessoas, essa luta, essa vontade de guerrear, sabe? Porque é o seguinte, eu aprendi uma coisa muito legal. Por exemplo, você é preto e está na passeata dos pretos. Então você não está lutando só por uma causa, você está lutando por você também. Agora, quando você não é preto e está no meio de uma passeata lutando pelos pretos, aí você está lutando por uma causa, que é o que deveria existir. Na passeata dos pretos tinha que estar todo mundo. Porque você tem que respeitar o ser humano. Na passeata dos amputados tinha que estar todo mundo. Na passeata a favor das mulheres tinha que estar todo mundo, porque nós também temos que ser a favor das mulheres. Quando a gente é a favor do próximo, as coisas mudam de figura. E eu aprendi que eu amar o próximo como a mim mesmo é um mandamento incrível, é um direcionamento de Deus, que as coisas mudam de figura. Então, presidente, escuta de coração aí isso que eu estou falando contigo, porque não é um pedido meu. Eu estou lutando por uma causa. E uma causa, inclusive, que o senhor se inclui. Eu sempre o admirei e gostaria de o admirar muito mais, tendo a possibilidade de assistir essa visão frente a frente de você com o Dr. Diego. Beleza, presidente? Conto contigo e eu sei que esse vídeo vai chegar até o senhor. Beleza pura? Dr. Diego, eu estou emocionado. Eu estou aqui crescido, porque é muito importante a gente trazer conteúdos bons para as pessoas, falar de vida, já que, infelizmente, a gente tem visto e falado
de tantas coisas ruins. Mas o senhor venceu também uma batalha muito legal, que foi através da vida do Heitor, porque ele foi recusado na escolinha de futebol, né, cara? O Heitor é um presente que Deus nos deu aí. Tive o privilégio de conhecer há pouco tempo. Acho que eu não conheço o Dinei, acho que não tem nem um ano. É igual Nem eu um com ano. você, pô. Conheço você há pouco tempo. Mas parece e a muitos intensidade anos. é de 200 milhões de anos. E a gente, toda vez que o Dinei fala, pô, ó o tio Diego. Eu sou pai de 3 meninas, né? Sim. Meu sonho era ter um filho, menino. E as filhas me amam, eu amo também demais. Mas eu, por não ter tido a sequência no futebol, por lesões, seria uma realização. Mesmo que ele não fosse jogador de futebol, né? Mas o pai com o filho, não sei te explicar. Então a questão do Heitor, sempre eu falo pro Dinei, quais são os sonhos, né? Porque melhor do que você realizar o seu sonho, é você realizar o sonho de algum amigo. Porque parece que isso multiplica. Eu falo pra você, até arrepia, porque... Nós viemos do carro falando exatamente sobre esse assunto. E, cara, eu pude presenciar aí e fiquei muito emocionado, inclusive, quando eu tive que visitar um lugar que eu não gostaria, né? Porque eu sou São Paulino, nós fomos lá no estádio, no CT do Corinthians, e o Heitor, corintiano, depois ele vai compartilhar isso com a gente. E ele ali conheceu os atletas, também fomos no estádio, ele entrou com jogadores de futebol, ele é uma criança super inteligente, que entende tudo, brinca pra caramba. Minha filha é muito amiga dele, já tem várias fotos deles juntos assim. Então essa convivência pra minha família é muito importante. A Paola, a esposa do Dinei, já tá marcando pra gente tomar um café e ficar o dia inteiro lá na quadra brincando. E essa convivência pra nós é muito importante. Eu gostaria que tivesse esse tipo de inclusão inversa, sabe? Que as pessoas, independente da deficiência física, intelectual, qualquer tipo de deficiência são pessoas. Eu gostaria que tivesse mais isso. Se eu não posso, o Dinei compartilhou comigo ali fora. Pô, Diego, eu fiquei feliz de ver você, sua esposa, suas irmãs. Nós fizemos uma festa para crianças com deficiência, né, na Zona Sul. E tinha vários tipos de deficiência. Atendemos mais de 500 famílias. Eu não gostaria que tivesse uma festa das crianças com deficiência. Gostaria que tivesse uma festa das crianças. E tivesse todas as crianças ali. Mas, infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para isso. O poder público também é complicado, é complexo. Eu gostaria de compartilhar contigo, quando você citou o presidente Lula, eu recebi da Paola, inclusive, esposa do Ney, recentemente, uma mensagem de uma mãe desesperada. E ela é de São Bernardo, da cidade do presidente. Sim. São Bernardo do Campo. E ela tem um filho de 7 anos, Miguel, tá com a perninha dele bem... uma lesão bem grave. Infelizmente vai ter que amputar em 7 anos. E aí eu falei pra Paola, eu falei assim, pô, me passa o contato, vamos lá visitar e tal, porque ela falou que o Miguel assiste os vídeos do Heitor e gosta, e ele fez um comentário dizendo, mamãe, eu não gostaria de amputar minha perninha, de ter uma perna mecânica, perna de robô. Então, de repente, o nosso trabalho não é o futebol só, é as vidas. Exatamente por isso que eu tô te falando, porque o que acontece? Nós temos aí alguns pontos. E eu vejo muito que Deus tem usado inúmeros pretextos para que coisas aconteçam, né? O futebol, que é uma paixão nacional, talvez seja o grande clique para que pessoas possam entender e admirar ainda mais o amputado. Por exemplo, nós temos a natação, nós temos o nosso grande amigo parceiro Renato Cruz, que é um cara que é medalhista de prata paralímpico, é um cara que teve um acidente no metrô, já adulto, sua vida se transformou e ele então conseguiu aí galgar passos no atletismo. Hoje é um cara muito grande nesse ciclo, neste meio, levando vida através de palestras. E para falar a verdade, onde esse cara chega, ele transforma. E uma coisa que você está falando que é legal, assim, lógico, nós não deveríamos dividir pessoas de pessoas amputadas, pessoas de pessoas com problema psicológicos, pessoas com não sei o quê. Então, tipo, é muito triste isso. E como até eu tinha te falado, houve uma recusa do Heitor numa escola de futebol. E qual escola de futebol o aceitou? Então, através de um amigo, sósia do Salah. Olha só. Tá. Aquele pequenininho que tava lá? Isso. Sim, nós fomos no show do Mamonas Assassinas, que também estarão em breve aqui no nosso programa. Foi uma honra estar lá, através do seu convite. Eu penso assim, Gerê,
às vezes a gente não tem acesso a determinado lugar, mas a gente tem acesso a algumas pessoas que têm acesso a esses lugares. Sim. E aí, não são benefícios, são oportunidades. oportunidades. Benefício é quando você não pode estar lá, o cara vai te colocar força. Sim. Agora, oportunidade é quando tem uma pessoa que te leva, te mostra e automaticamente as coisas fluem. Isso. Né? Nós tivemos uma matéria do Renato Peters, da Globo, que inclusive quero agradecer demais o Renato Peters, que ele é um defensor da pessoa com deficiência. E foi zombado pelos profissionais da Rede Globo também. É aquele barbudinho que faz umas matérias muito legais. Que faz na mesa. Isso. Pô, ele gente boa esse cara, hein, cara? Muito. Inteligentíssimo, gosto muito dele. Magnífica. E aí ele fez uma matéria falando que o reitor tinha sido recusado na escolinha, conversando com o Dinei também. Aí eu falei com um amigo, falei, Dinei, onde você mora? Ele falou, moro em tal lugar. Eu falei, pô, tem o Salah, ele é professor de educação física. Ele falou assim, Diego, eu conheço uma escolinha do Internacional, franquia do Internacional, no Embu das Artes, perto da casa dele. Uxi, aí eu falei assim, pô... Movimentação boa essa daí. Fala com ele. Aí, pô, falou, não, pode vir, vai ser bem recebido. Aí depois foi feita uma matéria do Heitor treinando lá. Aí, poxa, assim, é uma realização fantástica, porque só o Heitor, com deficiência, né? E nessa matéria eu vi os amiguinhos sentados lá, torcendo por ele jogando e tudo mais, mostrando que o lance de você ser amputado ou não é só que você tem um diferencial, você só precisa de uma oportunidade. E quando você tem a oportunidade de se mostrar quem realmente você é, as coisas mudam de figura. E é legal até mesmo para as crianças, os pais, instruírem esse entendimento aos filhos, né? Porque mesmo numa escola para você ter o seu ensino convencional, ali você tem amiguinhos de diversos tipos, Sim. né? Um mais alto, um mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, um preto, um branco, um japonês, um loiro, um germânico, talvez, sei lá. Um belga. Então, tipo, são culturas, etnias, pessoas diferentes que a gente vai aprender não só a lidar, mas principalmente a respeitar, que eu acho isso mais importante. Você está trazendo, como até eu falei com o Dinei, uma coisa muito legal que o Dinei disse, que ele traz não só a educação para o Heitor, mas a percepção da vida. E isso se aprende dentro de casa, não é a escola que te ensina matemática, física, química e biologia que vai te ensinar como você se portar, né? Eu acho que é muito isso. Por exemplo, uma coisa legal que eu vejo é você colocando sua filha junto com o Heitor, brincando, se divertindo, mostrando que são iguais. Total. Né? Você andando com o Dinei, mostrando que são iguais. Eu andando com vocês, mostrando que nós somos iguais. E é um ajudando o outro. Claro. Né? Aonde cada um tem uma dificuldade numa área, a gente vai suprindo, fazendo e acontecendo, e automaticamente as coisas vão fluindo. Diego, é o seguinte, eu quero falar uma coisa super importante também. Rolou um projeto de lei com um deputado estadual, e eu gostaria que fosse colocado aqui na tela para a gente essa imagem, porque é um momento muito importante. E eu gostaria que você explicasse para a gente como isso aconteceu e o que realmente significa essa imagem para nós. Dire, como eu falei, como você bem falou, né? Aí é o Gerson Pessoa, deputado estadual. Lá de Osasco, né? De Osasco, Conheço ele. Gerson Pessoa, um baita ser humano. Eu conheci, na verdade, o assessor dele, conheço há um tempo, né? O João Casemiro, quero mandar um grande abraço para ele, para toda a família. Quero também deixar um abraço para Osasco, que é um lugar que eu gosto muito, respeito demais da conta, faz parte da história da minha vida. Um dia eu conto para vocês. E aí nós apresentamos aí a possibilidade da PL, que é um projeto de lei, que vai tramitar, tem toda a tramitação dentro da casa, de aprovação, mas seria o dia 26 de agosto, Semana do Futebol para Amputados. Olha aí. Então, ao invés de você pleitear algum recurso ou ficar, como o futebol de amputados ficou durante muito tempo, aceitando migalhas, você faz a legislação, você faz um projeto de lei. Ele gostou muito da ideia, ele apostou na ideia, e aí, tendo essa aprovação, vai ter workshop, vai ter competições com mais condições para o futebol de amputados. Então, treinamento para preparador de goleiro, todo tipo de profissional, tudo custeado pelo Estado. Então, você faz um projeto aprovado, emenda parlamentar. Então, quando se tem a Semana do Futebol de Amputados, não tem lá Novembro Amarelo, Outubro Rosa. Sim. Lógico que tem que ser o ano inteiro, mas é uma semana ou um mês específico para que se fale sobre aquela causa. Agora, a causa do autismo, síndrome de Down e assim sucessivamente. Então, o Heitor, ele foi responsável, tanto é que ele está segurando ali
a PL, né, o projeto de lei, fiz questão de chamar a família, porque o que eles fazem, eu acho muito respeitoso, o Dinei com a Paola e o Heitor, e através da pasta do Gerson Pessoa, eu tenho certeza que muitas outras grandes coisas vão acontecer. São poucos que têm esse olhar, e automaticamente, se você me permite, lá em Guarulhos tem já aprovado, já está em vigor, o Dia Municipal do Futebol de Amputados, que foi legal, através... Aí Foi, sim, hein? foi através do presidente da Câmara, Tiziano Americano, um ser humano fantástico também, já está em vigor, né? Então foi o Dia Municipal, dia 26, Dia Municipal do Futebol para Amputados. Para você que não entende, PL é projeto de lei onde o deputado estadual, o deputado federal, os grandes poderes, eles encaminham aí um documento informando ali alguma solicitação e automaticamente tem inúmeros trâmites para que possam passar de fases e a partir daí então começar a ser válido tudo aquilo que está no papel, tá? Aprendi bastante isso com o deputado federal Alexandre Frota, com quem eu trabalhei muito tempo, e eu tive a possibilidade de nadar, mergulhar aí nesse mundo da política, entendendo um pouquinho sobre essas coisas. Aí você fala, pô, mas ainda tem que fazer isso, aquilo outro. Irmão, pelo menos já iniciamos. E se você, ao invés de criticar, procurar nos ajudar, fazendo movimentar sua rede social, né, lutando por essa causa também, fazendo com que realmente reverbere essa solicitação, com certeza sai muito mais rápido do que a gente imagina. Olha só que legal, nós falamos a respeito do grande profissional que você é, do seu mergulho, então no mundo do futebol de amputados, você como liderança, talvez dos pontos mais altos do futebol de amputados, falamos também da necessidade que nós temos de respeitar as pessoas, falamos de uma vitória que nós tivemos, colocando o Heitorzinho em uma escola de futebol, mais uma vitória. E gostaria então de finalizar essa parte contigo aqui, te fazendo uma pergunta muito importante. O que você, como profissional do direito, falaria para as pessoas em casa, principalmente para os seus amigos de profissão? O que fazer para ajudar o futebol de amputados? Estamos falando especificamente de um esporte, mas naturalmente isso se diz respeito também às pessoas. O que você, sendo um porta-voz hoje, do profissional de direito e também da liderança de amputados, poderia deixar como recado para quem está assistindo a gente? O recado e também o agradecimento, que nós já estamos caminhando numa construção do TJD e STJD através do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, presidente Raquel Lima, também o Caio Medadauer, eles aceitaram o nosso convite de maneira voluntária também para construir o TJD e o STJD do futebol de amputados. Então, meus colegas de profissão, que já têm uma carreira assim brilhante, que nada mais Gerê, que do que já se faz no futebol de andantes, que para aquelas pessoas que assistem ao futebol do Neymar, enfim, são andantes. Já se faz lá, é só se adaptar para as outras modalidades. É o que aconteceu com o feminino agora. Então, muitas coisas da evolução do feminino é uma réplica do futebol masculino. E o futebol de amputados, futebol de cego, futebol de Down, não é diferente. Então, o recado que eu dou é darmos as mãos, para não só para o futebol de amputados, mas eu levanto essa bandeira porque eu pertenço, para que possamos juntos legislar mais, construir mais, voluntariamente ajudar essas pessoas, porque muitas delas não conseguem contratar um advogado. Porque dentro do futebol de amputados tem causas trabalhistas, cíveis, entre outras, e que eles não conseguem pagar. E muitas vezes você vai na defensoria pública e é muito mal atendido. Então a gente aí acaba ajudando também nesse formato, e eu convido, faço um convite para que eles possam aí nos ajudar, darmos as mãos para poder sanar pelo menos esse tipo de dificuldade. E eu queria emendar e te pedir essa oportunidade, Gerê. Na Polônia tem o embaixador do futebol de amputados, que é o Lewandowski. Na Colômbia é o Rames Rodrigues. Então não é o dinheiro. No Uruguai, o Luizito Soares. Então não é o dinheiro, é a imagem, emprestar imagem. No futebol de amputados, há muitos anos atrás, que ele já está no Brasil há 33 anos, o Pelé já emprestou a imagem dele para o futebol de amputados. Que Pelé, legal, cara. Nós temos fotos, depois eu vou compartilhar com vocês, do Pelé dando o pontapé inicial de uma partida, o Pelé indo em Brasília com o João Batista, que foi quem trouxe o futebol de amputados para o Brasil. Então, eu faço um convite aqui, acredito que através da sua audiência, que eu sei que o programa ele vai ser muito visto, vai ter uma ampla visualização aí, para o Neymar ou para o Ronaldo Fenômeno, e são conhecidos mundialmente
para que eles possam emprestar a sua imagem para o futebol de amputados. Quando eu falo emprestar a sua imagem, o Neymar tem lá o Instituto Neymar, mas só que nós não vemos nada sobre pessoas com deficiência. Então, eu fui no Mundial representar o Brasil, eu sou insignificante perto do que é uma nação. Agora imagina se, de repente, o Neymar ou o Ronaldo Fenômeno pudesse acompanhar essa delegação. Então vamos fazer melhor. Você que é meu amigo, você que sabe da seriedade do meu trabalho, que é jogador de futebol, e você sabe que é contigo que eu tô falando isso. Você que fala comigo no WhatsApp, a gente que conversa, sai aí às vezes à noite para conversar, tomar aquele café. Quero que você também ajude essa causa. Então, nós vamos conversar depois, através dos nossos contatos naturais, que eu quero fazer com que todos os jogadores profissionais que realmente têm um nome, aí principalmente os mundialmente falados, aqueles que representam seu time do coração, quero muito que você me ajude nessa causa então. Você também vai representar o futebol de amputados, você também vai lutar por essa categoria, que é uma vertente daquela que te consagrou uma pessoa incrível e maravilhosa, que mesmo você sem jogar, você ainda ganha posso tirar uma foto com você? Pode assinar minha camisa? Eu posso chamar meu pai para fazer uma foto nós três? Sabe essas pessoas que fazem isso contigo? É exatamente este glamour que você conseguiu com o futebol de amputados que nós precisamos para que o futebol de amputados ainda dê um out muito mais alto para a gente poder fazer e transformar esse esporte como um esporte natural, como a gente vê qualquer esporte por aí. Doutor Diego, quero te agradecer a visita aqui, essa possibilidade, essa oportunidade que eu estou tendo de estar frente a frente contigo, falando um assunto tão incrível como esse. Mas antes de você ir embora, eu quero deixar um recado muito grande para você que está assistindo aqui o programa Gerê Apresenta. É muito bom ter você aqui comigo durante todo esse tempo, lembrando que aqui a gente só desconstrói estereótipos. A gente traz o lado humano, maravilhoso, daquela pessoa que você é apaixonada, sabe? Que você é louca para tirar uma foto, assiste todos os vídeos, segue e tudo mais. É importante você saber que por detrás de um sucesso tem uma pessoa incrível que você precisa conhecer. Sim, logicamente eu quero você grudadinho comigo em todos os programas, aqui ó, acionando o sininho, aquelas coisas todas que você já sabe muito bem que a internet nos proporciona, porque aí você vai ter aquela flexibilidade e possibilidade de poder ser um dos primeiros a assistir os programas que, vou te falar, tá cada dia um mais fenomenal que o outro, mas ninguém consegue nada sozinho. Papo Reto Produções é o lugar, a minha casa, é a casa de muitos grandes influenciadores e eu gostaria que você também seguisse esses caras gigantes, que com certeza você vai ver uma grande gama de pessoas legais para você ter muita história boa para ouvir e quem sabe um dia você tá sentado frente a frente para poder contar também. Agradecer aqueles que estão lado a lado, Efeu, Vila Urbana, C3 Barbearia, Óticas Deville, agradecer também a All Store e, lógico, Pizzaria Brasileira, é aquela pizzinha que chega em casa, você sabe como é que é, né? Eu tô emagrecendo, mas comer uma de final de semana não tem problema nenhum, tá certo? Quero agradecer a você, porque nada melhor do que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com pessoas incríveis. E olha só, abrindo nessa geral, a mágica da internet te mostra que é possível colocar pessoas, tira pessoas, vem pessoas, aquela coisa arada toda, e agora, você acredita que os caras vão mostrar camisas que talvez você nunca terá, mas eles têm. Eu gostaria de começar pelo Dr. Diego. Essa camisa aí, qual que é dessa camisa aí? Gerê, é uma camisa de treinamento, né? Nós utilizamos antes do Mundial, eu trouxe para te presentear. Coração. Aí rola um sentimento diferente das pessoas do outro lado ali. Não fica com esse sentimento. Olha só que legal. Isso para mim é muito importante, porque quando a gente defende uma causa, a gente compreende, entende o mundo, automaticamente você começa a colocar pesos diferentes nas pessoas. Olha aí só. Um privilégio para mim, viu? Que isso, não sei se eu sou gabaritado por 11, but eu vou usar, hein? É o seguinte. E é 11, hein, de Romário. Eu tô ligado. Agora do Gerê. Quem me segura? Ninguém me segura. E eu sei que o Dinei também tem duas camisetas aí que são incríveis e talvez aí pessoas vão se corroer, mas com certeza vão aplaudir porque veio de boas mãos, né? Fala dessa primeira aí. Mostra pra galera ali, ó. Fala perto do Mike aqui pra gente aí. Dá aquela baixadinha que você consegue, você é atleta. Essa daqui é do craque Neymar e do ídolo do Heitor. Ele mandou pra ele aqui, do PSG. Ó, autógrafozinho atrás e tudo mais. Ó, autógrafo. Ao Heitor, com muito carinho, Neymar. Ó. E, como ele é corintiano, roxo,
É. Essa daqui é autografado pelos craques do Corinthians. Olha só, hein? Presentão, do dia que a gente foi lá no Joaquim, grava. E essa, Julinho, teve o carinho de presentear ele também, ó. Que legal, hein, bicho? Corinthians, e aqui, ó, com o nome do craque, Heitor. Aí. E lembrando o seguinte, que quando a gente tem um programa que abre porta para grandes talentos, principalmente começando, você pode acreditar que esse programa aqui ele vai ser essencial para que você tenha a possibilidade de lá na frente falar, caraca, olha só, o Heitor foi lá. Mas lembrando também que por detrás de um grande atleta, de um grande talento, sempre existe uma grande estrutura. Essa estrutura é a familiar, que é a que eu quero que você jamais se esqueça. Quero que você, Dinei, olhe para aquela câmera ali e diga pro Heitor qual é o seu sentimento por ele. Abaixa aqui e fala no microfone, e isso vai se eternizar, porque esse menino, ele para sempre, ele vai ter isso como uma grande fortaleza para nunca desistir. O sentimento é de muito amor e carinho, e que ele nunca desista, e que eu sempre vou estar aqui com ele para apoiar, para ajudar, para que ele cresça com muita determinação, e agradecer ele por nos ensinar todos os dias, porque todos os dias eu aprendo com ele também. Então, só agradeço a Deus por essa benção. E é o seguinte, para você que está nos assistindo, finaliza aqui o programa Gerê Apresenta, lembrando que você tem possibilidade de assistir todos os nossos vídeos aqui que foram feitos no canal, inclusive tem algumas coisas antigas muito legal para você assistir, sabia? Porque tem coisas que eu fiz aí há um tempo atrás que solidificaram para minha estadia aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez todos aqueles que me apoiam, que nos apoiam, porque aqui nós somos um time, uma família. Quando você fala singular, você anda sozinho. Quando rola um plural, automaticamente você está muito bem resguardado com pessoas que realmente vão te apoiar e não vão te deixar desistir, tá certo? Então é isso que eu quero deixar para você. Não desista dos seus sonhos, apoie os sonhos de pessoas, porque quando você planta, é impossível você colher algo diferente. Fica aqui então meu grande abraço, meu beijo para você que está nos assistindo e não se esqueça, Gerê Apresenta tanto no Instagram como aqui no YouTube e ó, a gente volta com outro assunto em outro programa, mas sempre no mesmo lugar, Papo Reto Produções, minha casa, o meu lugar. Vamos lá. Valeu!